Boa noite, pessoal. Nosso grupo hoje está aqui para apresentar um tema sobre atualidades na disciplina de Técnicas Avançadas de Programação. Nosso grupo é composto pelo Guilherme Augusto, Guilherme Ventura, Isabela Pimenta, Maria Fernanda e por eu, Daniel Braz. A Isabela agora ela vai falar um pouquinho sobre a introdução do nosso tema. O Tailwind é um framework front-end de estilização. Ele foi desenvolvido como um projeto pessoal do próprio criador, o Adam Watton, e ele só se tornou open source após ser utilizado em uma live de programação e ter chamado a atenção de vários desenvolvedores. É utilizada a abordagem Utility First, que faz o uso das chamadas classes utilitárias. Essas classes são os atributos do CSS, como border, background, border radius e uma série de outras propriedades. Também pode ser conhecida como Immutable CSS ou Functional CSS. Sendo assim, o ponto principal é a abstração da estilização de código. O Tailwind, ele tem alguns diferenciais. Como a Isabela falou, ele começou a crescer bastante na comunidade e vem crescendo cada vez mais, mas ainda tem uma comunidade pequena e tem um espaço muito grande para se crescer ainda. E atualmente muitos sites e ferramentas estão se relacionando ao Tailwind. Bom, ele tem um layout personalizado, simples, rápido e de fácil manutenção. Além de que você pode usar os componentes em qualquer parte do seu app. E também podendo escrever as classes, escrevendo classes diferentes com base no que você precisa. Em teoria, Falando um pouco sobre as vantagens e desvantagens, uma das principais vantagens dele é o Just in Time, que só utiliza aquilo que você está precisando no momento, sem necessidade de carregar muitos componentes. Baixa também com a questão das classes utilitárias, conforme dito, que é o Utility First, que você só utiliza realmente o que você vai precisar no momento, você só chama uma classe utilitária simples e singular. Ele aumenta a produtividade, porque como já tem muitas coisas, muitas classes e muitos componentes prontos, é só você literalmente chamar. A instalação e a configuração dele é rápida e fácil, ele tem suporte para diversas linguagens, como React, Vue e etc. Angular também. E ele também diminui a quantidade de arquivos e tamanho do projeto, porque ele é compilado junto com o projeto. Então, ele consegue já fazer vamos dizer assim, uma limpeza das classes que não está sendo utilizada, deixando apenas no projeto final aquilo que está sendo utilizado, reduzindo bastante seu tamanho, né, tamanho do projeto e a sua quantidade de linhas. Pode passar, por favor. E uma das suas principais vantagens é que ele perde totalmente o sentido do CSS, que é o efeito cascata, de você utilizar vários componentes em sequências, dando, e combinando eles. E também tem a questão de repetição de código, que como você vai utilizando classes singulares, você acaba repetindo muita coisa e isso acaba deixando o seu código muito poluído e muito difícil de ler, com aquelas classes, aqueles componentes no HTML que possuem scroll vertical muito grande. Pode passar, por favor. Bom, pessoal, vim aqui agora apresentar alguns exemplos práticos de algumas diferenças de implementação do Tailwind para o Bootstrap e o CSS puro. No primeiro ali em cima, o primeiro exemplo, a gente pode ver como que ficaria a abordagem de estilização utilizando o Tailwind. Ali a gente já está usando com background azul e ali a gente consegue botar algumas variações de cores, por exemplo 500, e arredondar suas bordas. E através do pixel 4 ali a gente consegue diminuir, controlar o tanto que a gente vai arredondar para 4 pixels, e o PY, por exemplo, seria para controlar o quanto que a gente vai arredondar nos topos. Então é uma forma bem mais abstrata de conseguir estilizar ali o CSS. Na parte de baixo a gente já tem como ficaria um exemplo no Bootstrap, que já é uma classe que a gente usa importada, que ela já traz praticamente tudo pronto, a estilização. Não é tão personalizável igual no Tailwind, o exemplo acima, por ela já trazer tudo componentizado. E à direita a gente tem um exemplo também de como ficaria sendo implementado puro, né? No início ali a gente instancia a classe do, por exemplo, Bootstrap BTN,
e lá a gente coloca todas as propriedades que a gente quer, a borda, o padding, o font size, enfim. E na hora no arquivo HTML a gente referencia essa classe dentro do elemento para conseguir utilizar essa estilização. Aí você pode se perguntar, cara, eu vou ter que repetir o mesmo código sempre, vou ter que repetir as mesmas classes sempre. Se eu usar ela mais de uma vez, eu não posso componentizar isso? Você pode. Então, para esses casos, você usa um argumento que chama o @apply e nele você passa tudo do Tailwind que você quer usar. E aí você cria meio que uma classe CSS e sempre que você precisar reutilizar ela, é só você referenciar ela no seu elemento. Fazendo um parecer final quanto ao grupo em si, o que a gente discutiu, o que a gente achou interessante. Uma das principais coisas que a gente percebeu que ele parece bastante com um estilo inline mesmo, de CSS, apenas com algumas diferenciações, criação de umas classes singulares. Ele tenta resolver um problema que aparentemente nunca existiu, e também aumenta bastante a repetição de código, mas igual o Daniel Braz mostrou, tem a questão de você criar os applies, só que acaba batendo de volta no que é o CSS normalmente, né? Criação de classe e tudo mais. Ele É, aumenta a produtividade, porque você, querendo ou não, você já tem muita coisa pronta, então você só simplesmente instanciando. boa. Pode falar, Daniel. E essa questão, um outro ponto positivo é a questão dessa responsividade. Juntamente com o Bootstrap, a gente tem alguns atalhos, igual de usar SM, MD, para a gente conseguir colocar os pontos de quebra da tela. Então, ele é um framework altamente responsivo e bem simples de ser usado. Então, para aplicações leves, para deixar responsível, para se você está procurando diminuir o tamanho do código, utilizar realmente o que está sendo renderizado, ele é uma boa aposta para ser utilizado, sabe? Essas aqui são as nossas referências finais. A gente utilizou bastante a documentação oficial do Tailwind e um blog também que é onde traz quais são as influências, quais são as últimas notícias do Tailwind, por exemplo, o que a comunidade está achando. E é isso. No mais, agradeço a todos pela atenção e muito obrigado.